Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui no nosso Paincast, um podcast em que a gente tenta explicar um pouquinho o que a gente sabe sobre dor. Comigo, Dr. Alessandro Queiroz. Muito boa tarde a todos. Mais uma vez estamos aqui, né? Hoje a gente vai tentar falar aí um pouquinho sobre os tipos de dor e como que a gente tenta classificar essa dor, né? Essa dor danada que tanto incomoda a gente aí todo dia. André, quais Eu são nem os falei. tipos de dor mais comuns? Ih, rapaz. A gente tenta, a gente tenta classificar a dor há muito tempo. E é importante a gente falar que o que é mais difícil na hora de classificar a dor é porque a dor é uma sensação subjetiva e alheia. Ou seja, você está querendo dar um número para uma coisa que a outra pessoa está sentindo. Aí a gente corre e tenta classificar. E na tentativa de classificar, foram desenvolvidos vários tipos de mecanismos e formas da gente poder classificar a dor. A nossa pauta hoje, a gente vai falar um pouco sobre essas variadas formas e como são utilizadas pelo médico na tentativa de ajudar no tratamento e entender a evolução. Aliás, é uma coisa curiosa, e isso a gente aprende desde lá da faculdade. Quando a gente tem uma escala, ela serve para várias coisas. Ela serve para planejamento de políticas de saúde, ela serve para mensuração objetiva na hora da consulta, mas o que é muito interessante, ela serve para comparação do próprio médico entre as várias consultas de para entender como que aquela dor está evoluindo, e ela também serve para que o paciente observe. Então, né, classificar a dor tem como objetivo facilitar o nosso pensamento clínico, o nosso raciocínio, mas também para que o próprio paciente entenda como que aquela dor está situada e acompanhe a evolução do seu próprio tratamento. E para balizar a evolução do tratamento também, né? O paciente chega para a gente com uma dor 10 e a pessoa tá ali morrendo de dor e tal. Quando você começa o tratamento, e acho que é uma coisa que tem que ficar clara. Quando você está tratando dor, principalmente dor crônica, você nunca tem como objetivo principal do tratamento zerar a dor do paciente, tá? Esse é um assunto que a gente vai abordar um pouco mais para frente. Mas se essa dor que era nota 10 e era altamente debilitante, incapacitante, essa dor cai, né, na escala para um 7, para um 6, a melhora de qualidade de vida desse paciente é absurda. Ele passa a conseguir fazer coisas que ele não conseguia, ele passa a dormir melhor, ele passa a ter uma vida muito melhor. Então, quando a gente tenta classificar e quando a gente tenta estratificar os níveis dessa dor, também é uma forma de mostrar para o paciente como é que o tratamento está evoluindo. Perfeito. Olha, quando você chegou aqui, a sua dor era 10. A gente começou a tratar, estamos aqui, sei lá, 3 meses de tratamento, você está com uma dor nota 6. É bom também usar esse tipo de escala, e normalmente a gente usa uma escala numérica, para trazer o tratamento para a realidade, para facilitar a compreensão, para facilitar a evolução de tudo que está acontecendo ali. Então, eu acho que então você já começou falando do que é principal quando a gente fala em relação à classificação da dor, que, por exemplo, a gente pode classificar a dor pela intensidade. Sim. Então, uma das maneiras a gente tem de classificar a dor é se uma dor, intensidade, é dor leve, é dor fraca, é dor moderada, é uma forma de classificar. Mas a gente consegue ir um pouquinho melhor que isso. E aí, na tentativa de classificar em relação à intensidade, foram criadas várias escalas. De longe, as duas escalas mais utilizadas são a escala numérica e a escala analógica. É a escala numérica, que é essa das notas. Como é que a Sim. gente faz? Não, normalmente eu pergunto ao paciente, se você pudesse dar uma nota para sua dor, neste momento, não é, que fique claro, não é a média da dor. Você não vai fazer uma média ali, não, mas de manhã dói mais, não. É no momento da pergunta. Então, se você pudesse dar uma dor agora, nesse momento, qual daria? E a gente fala de 0 a 10, né? E a pessoa aquilata o valor que ela acha que aquela dor representa naquele momento. O grande problema da escala da escala numérica é que dor é subjetivo. Dor é extremamente subjetivo. Está relacionado a várias coisas, né? Sexo, idade, religião, se a pessoa está ou não deprimida no momento, se a pessoa catastrofiza ou não as coisas. Então, assim,
Dor dos sinais vitais, eu acho que é o mais subjetivo de todos. Sim. Frequência respiratória, você conta. Temperatura, você mede. Pressão arterial, você mede. Batimento cardíaco, você mede. Então, assim, tudo a gente consegue parametrizar. Dor, não. Dor é subjetiva, por definição, por natureza, a gente tem uma influência de uma série de fatores. É difícil expressar. Mas é verdade. Então, uma desvantagem do método é exatamente ele estar sujeito a todas as questões subjetivas relacionadas à expressão do paciente. Então, nota 0 é quando não dói nada. Nota 10 é a dor pior do mundo que a pessoa consiga imaginar. E uma vantagem, que é muito fácil dar essa nota, né? É muito Sim. fácil. Então, a gente que tenta pesquisar um pouco em relação à dor acaba se valendo muito desse método, porque é muito fácil você pedir para o paciente dar uma nota de 0 a 10 e acompanhar aquela evolução. Então, é isso, assim, prós e contras, né? Um pouquinho melhor do que a escala numérica é a escala visual. A escala visual, ela já foi desenvolvida com diferença de cores, diferença de expressões faciais, e que, às vezes, acompanhado ou não da numeração, permite que a gente seja um pouquinho melhor na avaliação. Tiago, você consegue botar para nós? Isso aqui, ó, é a escala de dor. Então, o doutor Alessandro já explicou. Quando você dá nota 0 para a dor que você está no consultório, é uma dor que está menor. Não está menor. 0 é sem dor. Pai. Sem dor, é isso. Zero. Lembra? 0. Algarismo Zero. arábico, é o nada. Sem dor alguma. Olha a cara de felicidade. E o 10 é a pessoa que está com a dor que ele pode imaginar como sendo a dor mais intensa do mundo. Então, mas você vê que não é só a questão de dar o número, né? Você já tem aquele pequeno visual, aquela pequena mudança nas cores que também reforça para o paciente aquela intensidade do que ele está sentindo. E eu acho que é importante falar também, valorizar muito o que o paciente está falando nesse momento. Se, por exemplo, ele dá uma nota que você, como ouvinte, julga que botar uma nota muito alta, de repente a pessoa está sentada ali, rindo, brincando com você, e fala assim, não, eu estou com uma dor nota 9. E você acha que está meio estranho, eu normalmente ajudo o paciente, falo, olha, 0 é sem dor, 10 é a pior dor da vida. É como se você estivesse aqui e acabado de ser atropelado e você perdeu sua perna. Isso é uma dor nota 10. Aí muitas vezes a pessoa dá uma reclassificada na dor. Ele repensa a dor, né? Sim. Mas isso tem a ver com a subjetividade da expressão e com algo que é muito humano, que é assim, a maior dor do mundo é aquela que eu estou sentindo. Exato. E assim, a dor também está relacionada às suas experiências pessoais. Exato. Se você nunca quebrou um braço, uma perna, um dedo... Exato. Nunca foi atropelado e perdeu a perna, como é que você vai... De repente, a sua escala de dor, o seu 10 de dor, ele tá um pouco diferente do nosso nota 10 de dor, que a gente acaba atendendo esse paciente politraumatizado, a gente acaba atendendo pessoas que têm lesão de nervo, então... O nosso parâmetro é um pouco diferente por conta das nossas experiências pessoais, né? Mas eu acho que de vez em quando o clínico assistente não está muito de acordo com a nota que o paciente dá, porque isso vai acontecer, gente. Muitas vezes a pessoa chega e fala, olha, eu estou com nota 10, mas a pessoa não está demonstrando isso na expressão facial e tal. Não é errado, não é feio. Você vai falar assim, vamos tentar parametrizar, né? 0 sem dor, 10 é mais ou menos uma tragédia, não custa nada. Reforça, né? Mas é sempre um produto que envolve múltiplos fatores, desde fator cognitivo, de educação, cultural, até mesmo de experiência pessoal. Então, assim, a mulher costuma pensar na dor do parto, costuma pensar em dores desse tipo. O homem, uma dor de pedra dos rins, uma dor de quebrar um braço, quebrar uma perna. Chute nos Países Baixos. É verdade, uma invasão ali. Esse é uma dor 10. Essa é uma dor. Essa é uma dor 10. É quase a dor do parto. E não, lembrando assim, para quem é médico, você nunca custa você dar a nota e se você percebe alguma incongruência na resposta, basta fazer um parênteses, escrever, assim, que dá. Lembrando também que o paciente de dor crônica muitas vezes tem mecanismos de adaptação. Ele é capaz de ir para consulta arrumado, limpo, cheiroso, de unha feita, cabelo feito, todo bem vestido. Você fala, essa pessoa não pode ter uma nota 10, mas aquilo tem a ver com mecanismos que ao longo da vida o cara foi desenvolvendo. Pode ser isso também. Mas pode ser também que ele não entendeu o que era o 10. Então,
Os pacientes são sempre, devem ser sempre interpretados no contexto da vida, da experiência. Não tem como a gente tratar dor diferente disso. Não, e se fizer muito diferente disso, você está fazendo alguma coisa errada. Provavelmente você que está errando, né? Não... Ó, a gente já avançou bem então, porque a gente conseguiu... Olha, eu tenho um quadro branco aqui, você sabia? Olha que maravilha. Então, assim... Gente, vocês perceberam que o André, ele tá cheio de brinquedinhos hoje? Eu trouxe o computador, trouxe uma... Não sei como é que chama esse negócio, mas ele tá desenhando aqui. Pensa numa criança no playground. Intensidade. Então, a gente consegue classificar em relação à intensidade, beleza? Doutor Alessandro, como é que eu classifico uma dor em relação à duração? Ah, essa é boa. Essa é boa. E assim, tem um hiato de tempo aí mágico entre 6 e 8 semanas, né? Que depende muito da literatura científica que você está consultando. Perfeito. Tá? Mas toda dor que dura até 6 semanas, ela é considerada uma dor aguda. Uhum. Né? Passou de 6 semanas, essa dor se torna crônica. Então, assim, quanto à duração, você tem dor aguda. Alguns autores falam que existe a dor subaguda. Isso. E a dor crônica, né? Aguda, as primeiras semanas. Subaguda, algum intervalo entre 4 e 8 semanas. Dor crônica, a partir de 6, 8 semanas, depende da literatura consultada. Tem algumas literaturas, assim, eu sinceramente não me recordo agora da IASP mais recente, mas assim, já se chegou a falar de dor crônica acima de 6 meses, acima de 12. Mas eu li uma definição que eu achei muito interessante, que ele coloca assim, a dor crônica é aquela dor que se estende além do período esperado de cura. Essa é uma definição interessante. Não deixa de ser um bom conceito. É claro que, assim, uma dor crônica relacionada a câncer, uma dor crônica neuropática, talvez não se aplique esse conceito. Mas uma dor mais uma dor aguda nociceptiva, uma dor por lesão tecidual. Uma queimadura. Uma queimadura, que depois de 4 semanas continua doendo, é estranho. Saiu do habitual. Um pouco fora do habitual. Saiu do habitual. Pode estar ali querendo cronificar. Né? Exato. Ou a gente está falando talvez de uma queimadura muito intensa, mas assim, de toda forma, como a gente está classificando, a gente sempre vai colocar as coisas quando você classifica, você coloca em determinadas caixinhas, né? Sim. Eventualmente você vai ter alguém que não se encaixa na caixinha adequada, mas a gente tenta sempre buscar a melhor classificação. Então a duração é isso. E é uma coisa importantíssima, tá? Assim, falar sobre a duração da dor, por causa do seguinte, isso influencia diretamente no tratamento, isso influencia diretamente no que você vai fazer para esse paciente, né? Não adianta absolutamente nada você tentar tratar uma dor crônica única, exclusivamente com um analgésico, por exemplo. Você vai falhar miseravelmente. Até porque, assim, as dores agudas, em geral, são aquelas dores que têm relação com a lesão tecidual. Sim. Assim, aguda. Sim. De novo, perdão pelo pleonasmo. Mas, assim, se você tem uma dor por uma lesão tecidual, por uma queimadura, por uma fratura, por um corte, por alguma coisa, ela caracteristicamente vai ser uma dor de lesão aguda. Que cronifica depois de um tempo se passar daquele período de espera, né? Ou uma lesão nervosa associada, etc, etc. Mas as dores agudas têm mais relação com a lesão tecidual. Já as dores crônicas têm mais relação com a lesão nervosa. Não que a dor não seja o tecido, mas é o tecido que propicia a maior ocorrência das dores crônicas. Acho que não só lesão nervosa, mas também alteração de função neural superior. Sim, né? Ok. Uhum. A cronificação da dor ela está diretamente relacionada à má qualidade do processamento do estímulo doloroso. Sim. Né? E por má qualidade, entenda, pode ser um excesso de interpretação, né? De repente você tem um cérebro que catastrofiza as coisas, Sim. independente da sua vontade, né? Eu acho que é interessante deixar uma definição clara aqui nesse momento. A sua personalidade ocupa uma parte infinitesimal do seu cérebro. Então, assim, é como se você dentro do cérebro fosse uma agulha dentro de um palheiro. E a agulha não controla a grande maioria das funções do palheiro.
Então, você no seu cérebro controla um pouquinhozinho de coisa. E uma coisa que a gente não consegue controlar é a nossa percepção dolorosa, o nosso processamento da dor. Como a gente não consegue controlar batimento cardíaco, você não manda seu coração parar de bater. A gente não consegue controlar o piscar dos olhos, consegue diretamente, né? Mas a gente, a maior parte do tempo pisca e não percebe. Você não consegue controlar movimento peristáltico. É porque, mas quando você fala assim, a gente está falando da sensação da dor do ponto de vista biológico. Sim. Aquele estímulo que está ali no tálamo, que causa aquela sensação desagradável, que a gente interpreta e corresponde à dor. O efeito final daquilo que você sente como desconforto, aí já é um somatório de fatores Sim. que você, de uma certa... em que o teu ambiente, incluindo o teu ambiente emocional, influenciam. Influencia, mas ele não controla. Isso. Ele não controla. Você não pode dar uma... Hoje eu não quero sentir dor, você não consegue. Não. Você não... A gente não tem a nossa personalidade, a agulhinha, ela não consegue comandar o palheiro nesse aspecto. Certo. Talvez modular. Um pouquinho. Não, modular eu acho que sim. Sim. Mas hoje eu vou destruir o microfone. E temos um nocaute na mesa. O microfone foi ao solo. O problema é o seguinte, cara. Eu sou eu sou um... Como é que a gente fala, assim? Eu sou uma réplica muito mal feita do italiano, você entendeu? Eu falo com a mão. Esse negócio aqui na minha frente, eventualmente eu vou dar uns cascudos. Bota um sininho de boxe aí. Plim, plim, nocaute, acabou, olha só. Mas acontece, vamos lá. O microfone que agora sente muita dor depois de ter sofrido uma lesão aguda. Sorry, mate. Graças a Deus não parece ter uma lesão tecidual, ia sair caro pra gente se isso acontecesse. Não é bom. Mas vamos lá. Então, gente, só recapitulando. Com relação à duração da dor, a gente classifica basicamente em aguda ou crônica. É possível colocar nessa classificação uma dor subaguda que fica algo entre os dois. Mas além do conceito temporal, que coloca entre 4, 6 ou até 8 semanas, o prazo que faz uma dor aguda ser considerada crônica, tem esse conceito de que é uma dor que não curou naquele tempo que você esperava que teria sido curado. Por exemplo, eu vou pegar uma coisa da ortopedia, um entorse de tornozelo. Pronto. Entorse de tornozelo, espera-se que com 1 a 2 semanas tá tudo resolvido. Tem um conceito interessante para a gente falar ainda sobre dor crônica, que é assim, a gente entende a dor crônica como aquela dor constante que não foi embora, mas a dor crônica, na verdade, mais do que uma dor em linha reta em relação à intensidade ao longo do dia, ela é uma dor que pode ter variações dentro do mesmo dia e períodos de breakthrough, que traduzindo seriam períodos de rompante. Então, não é porque, por exemplo, você tem uma dor de fundo, que é aquela dor que fica constante, mas por eventos, às vezes, não relacionados, como virar na cama, uma dor lombar crônica, mas que porque o paciente fez uma virada na cama, um mau jeito, fez um breakthrough, um rompante, o famoso travamento, e deu aquela piorada. Então, assim, não deixou de ser uma dor crônica, mas ela está passando por um episódio de agudização. Então, só para ver como o nosso mundo não é tão simples assim, tá? E não tem nenhuma classificação que seja capaz de botar todo mundo em caixinhas perfeitas e bem isoladas. São conceitos que a gente tem que entender para poder entender o tratamento. Correto, doutor? Vamos para a próxima? Correto. Eu tô só vendo a cola do André. Eu tenho uma colinha, gente. Eu já vim... Olha só. Vamos lá. Tipo de lesão. Agora a gente vai falar daquilo que é mais... Todo médico gosta de falar sobre os tipos de lesão, tipo de dor, mas isso é essencial. É para que a gente comece a pensar e ter um raciocínio clínico bem elaborado. Então, a dor pode ser relacionada à intensidade, pode ser classificada quanto à duração, mas ela pode ser classificada também quanto ao tipo de lesão. Então, basicamente, vamos falar nociceptiva. Tô Alessandro, que nome feio é esse? Esse nome vem do latim, né? Nocere. Olha, né? Verdade. Tem até aquela... Tá no juramento lá, né? Primum non nocere, quer dizer, primeiramente,
você não vai causar dano, né? Então, a dor nociceptiva ela é diretamente relacionada a algum tipo de lesão. É a que a gente chama de dor inflamatória, aquela dor que a gente tem quando a gente está andando tranquilamente pela casa e o nosso quinto dedo do pé encontra uma quina, desavisadamente. Entendeu? Essa é a dor nociceptiva, é aquela dor que a gente fala fruta que caiu e por aí vai. A gente pode falar palavrão aqui? A minha filha não gosta quando eu falo palavrão, não. Eu tenho que me controlar. Se ela estiver ouvindo o podcast, vai ser ruim. Não, tem que colocar lá mais de 18 anos. Vai cair. Se eu falar, vai. Mas vamos lá. A dor nociceptiva, então, ela tem relação à lesão tecidual, é aquela dor que estimula o receptor que tem ali na pele. Para quem não sabe, todo o nosso corpo é composto por receptores de vários tipos de sensação. Então, assim, existe o receptor do tato, existe o receptor do calor, existe o receptor também da dor. Então, quando esse receptor é estimulado numa queimadura, numa entorse, chutando a quina da mesa com o quinto trauma, dedo, qualquer... E eu acho que é muito interessante, né? O Papai do Céu gastou um tempinho fazendo esses nociceptores, né? A qualidade de informação dolorosa que é oferecida por esses nociceptores é sensacional. Você fura o dedo, um dos dedos da mão, você de olho fechado, você sabe qual que é o dedo que está furado, você não precisa estar olhando. Sim. A capacidade de localização do nociceptor é uma coisa fantástica. É diferente, por exemplo, da informação que nos é dada quando você tem uma dor de origem miofascial, que é uma dor de origem da musculatura. Ali você não tem nociceptor. Você não tem terminação nervosa livre por ali suficiente para te dar uma informação adequada. Essa é uma característica neurológica chamada de somatotopia. Então, é assim, quando fizeram o nosso projeto, não foi igual aquela reforminha que a gente faz em casa, não. Tinha todo um projeto lá que falava assim, esse fio aqui, ele vai descer, vai lá pro dedinho do pé. E lá no cérebro, aquela área consciente cortical que te faz entender o que é, ela tem um mapa do corpo. Então ele sabe que quando acende aquela luz aqui em cima, ela está relacionada, por exemplo, à região da coxa. E quando acende um pouco mais lateral, ela pode estar relacionada à região da mão, região do pé. Isso é fantástico de se ver. Essa somatotopia deu origem a uma das imagens mais legais que a gente tem na neuro, que é o homúnculo de Penfield. Eu lembro desse sujeito aí das aulas de neuroanatomia. O homúnculo de Penfield. A gente pode trazer a foto dele depois aqui. Mas é isso que o Dr. Alessandro falou. É como assim, existe uma central de controle no cérebro que sabe que quando acende a luz naquela posição, corresponde ao quinto dedinho do pé. E por isso a dor vem de lá. E outra coisa que é interessante ressaltar é que é uma terminação nervosa livre, né? O nociceptor é uma terminação nervosa livre. Ele não é tão especializado, por exemplo, quanto um corpúsculo para frio, né? É uma terminação nervosa livre e ela é capaz de passar essa informação com um nível de rapidez muito grande, mas que a gente pode enganar, né? Toda vez que a gente se machuca, por exemplo, bati a mão aqui na mesa, o que é a primeira coisa que a gente faz? A gente sacode a mão. Por que isso está acontecendo? Quando você está sacudindo a mão, a fibra que identifica este movimento, ela é mais rápida que a fibra da terminação nervosa livre, por conta da mielinização da fibra, né? O que é a mielinização da fibra? Mielina é uma capinha que está ali no axônio do neurônio. Quanto mais mielina tem na fibra, mais rápida essa informação chega no cérebro da gente. Perfeito. Então, o que acontece? A fibra que está na terminação nervosa livre, ela tem um pouquinho menos de mielina do que a fibra que está identificando esse movimento aqui. Então, essa informação do movimento chega primeiro, você acaba sentindo menos dor. Então, assim, você engana um pouco o seu cérebro nesse momento para sentir menos dor. Mecanismo de inibição faz a gente pensar na teoria da comporta da dor e essas fibras, tipo A, B e C. A gente começa a falar um pouquinho e divaga. Estamos divagando. Estamos fugindo do tema, mas eu gosto de fugir do tema. Tá bom,
Tá bom. Mas vamos agora falar então do que é uma dor neuropática, doutor Alessandro. Dor neuropática. É o nosso segundo tipo de lesão. A gente já falou da dor nociceptiva, que tem a ver com esses receptores. E agora a gente tem a ver com a gente está falando da dor neuropática. Cara, dor neuropática, eu acho que a gente pode dizer que ela é o terror das dores, de uma maneira geral, assim. Toda dor neuropática, por definição, é oriunda, ela surge dada algum tipo de lesão neural. Essa lesão pode ser por compressão, essa lesão pode ser uma lesão traumática, então você pode pegar uma faca e chablau, cortar seu nervo. Essa lesão pode ser tumoral, né? Pode estar crescendo um tumor lá dentro do nervo. Pode ser metabólica. Uma metabólica, sim, você pode ter dor neuropática de origem metabólica. Haja visto. Já visto diabetes, por exemplo, né? O diabético, tal qual eu, por exemplo, né? Cenas dos próximos capítulos. Mas o diabético, ele desenvolve doença neural, né? As alterações da glicemia vão fazendo lesões nos nervos do paciente diabético ao longo da vida. Mas vamos voltar a falar da lesão da dor neuropática, que senão eu me perco todinho aqui. Essa dor, a característica principal da dor neuropática é a dor em queimação, ou ardência, ou dormência, né? E isso acontece por quê? Porque o nervo está irritado. A sensação da dor neuropática é a mesma de quando a gente desavisadamente dá uma cotovelada na parede ou em alguma quina. E você tem aquela sensação de choque que percorre seu braço todo, né? Isso aí eu acho que ilustra bem a dor neuropática. A dor neuropática mais famosa que existe é a ciática, né? Que é uma compressão de algum segmento que compõe o nervo ciático, normalmente lá na coluna lombar. Perfeito. Dor neuropática, então, diz respeito a uma apatia, uma patologia, um problema que acontece no nervo. E a dor neuropática, enquanto a dor nociceptiva está relacionada à dor aguda, a dor neuropática é caracteristicamente a dor relacionada à dor crônica. Não são a mesma coisa, mas você consegue fazer essa associação. Normalmente a dor neuropática ela é mais crônica, mas não quer dizer que ela não possa ser aguda. Um exemplo clássico de dor neuropática aguda é a zoster. E essa cotovelada que você deu aí, sim, por exemplo, é uma essa sensação cotoveladinha que é... Você bate o cotovelo e sente aquele fica choquinho sacudindo a mão. Você sacode a mão. E aquilo é o quê? Aquilo é dor neuropática, que dura segundos, né? Mas assim, pode ser classificado dessa forma. Você imagina quem tem dor neuropática crônica, que é tipo essa cotovelada o dia inteiro. Sim. Em algum segmento do corpo. Você imagina a tragédia que é. Os famosos entrapments. A gente pode falar bastante disso ainda. A gente tem muita coisa para falar, né? Ainda bem. Enfim. Alessandro, agora vem um item controverso. E eu vou escrever de propósito o nome antigo. Dor psicogênica. Psicogênica. Eu não gosto muito desse termo, não. Nem você, nem ninguém. Por quê? E como é que a gente resolveu isso? Chamando de um nome mais difícil de decorar ainda. Então, o termo dor psicogênica, ele é meio... É totalmente. É muito inadequado. Ele é né? um termo que estereotipa. E esse é um problema sério para os pacientes que sofrem desse tipo de doença. Essa dor tá na tua cabeça. Meu, não. A origem é essa, né? Mas não... É porque quando você fala que é psicogênico, parece que é volitivo. Né? Parece que está relacionado à vontade da pessoa. E não é bem assim. Não é? Jamais. Não é que a pessoa vira e fala assim, então a partir de hoje eu quero ter dor. E eu vou ter dor. Isso tem implicância no sentido de fazer a pessoa se sentir incapaz, sentir a pessoa mal, e até implicância do ponto de vista legal, porque... E responsabiliza ela por uma coisa que ela não controla. Exato. Não, e assim, você imagina, você chega no INSS com um laudo escrito que sua dor é psicogênica, o Estado vai virar e falar para você assim, então se você está inventando essa dor, desinventa e vai trabalhar. O Estado já não te quer ali no INSS de uma maneira geral. Você entendeu? Se aparece um relatório dando esse tipo de informação, ele só vai te dar um tapinha nas costas, falar assim, até mais, vá com Deus, muito obrigado, segue a vida. Mas assim, esse termo é inadequado e assim, ele não deveria constar
Ai, meu Deus. Ele não deveria constar, assim, na parte médica da avaliação da dor, sabe? Óbvio. Eu acho que não, porque é muito inadequado. O certo é a dor nociplástica. Exato. Né? Então, assim, eu já vou apagar aqui. Foi só para ilustrar. E vamos botar o nome bonitinho. E, por definição, a dor nociplástica vai acontecer na ausência de lesão identificável. Né? Então, você precisa necessariamente ter dor. Bom, você precisa necessariamente ter lesão estrutural para ter dor? Não. Qual que é o caso mais emblemático de uma pessoa que tem dor pra caramba e tudo quanto é exame normal? Fibromialgia. Fibromialgia. Essa categoria de dor, ela foi criada especificamente para os pacientes fibromiálgicos. Tá? É onde você consegue encaixar a antiga síndrome fibromiálgica, né? Que não tem uma lesão de tecido identificável, mas há uma série de alterações funcionais que a gente consegue encontrar, né? Assim, A gente acha essas alterações funcionais no cérebro, mas ela não é psicogênica, meu povo. O psicogênico está relacionado à psique, tá? Que está relacionado ao comportamento do indivíduo. Não é bem assim. A pessoa não escolhe ser fibromiálgica. Ela não acorda e fala assim, opa, a partir de hoje eu sou fibromiálgico. Não, isso não acontece. Não é igual torcer para um time de futebol, né? Pelo contrário, essa pessoa tem alterações de comportamento cerebral que fazem com que situações que normalmente não gerariam dor passem a ser geradoras de dor, né? E isso para a pessoa bela de um problema, né? A fibromialgia é um problema real, é uma doença de alta prevalência. Ela já chegou a ser discutida até, assim, se de fato existe ou não. Mas a gente tem que pensar que, assim, o fibromialgico, ele, no mínimo, tem uma alteração importante no sistema modulatório da dor. Tem exame de ressonância funcional que mostra isso super bem. É. E, gente, não adianta ir para o consultório e pedir ressonância funcional. O exame é caríssimo, só faz em faculdade. É um outro lugar do planeta que faz. Então, não adianta você ir para o consultório e falar assim, doutor, eu quero fazer uma ressonância funcional. A gente não consegue pedir isso para convênio. Você tem que se inscrever nos programas de pesquisa das faculdades. E dá muita sorte do cara de selecionar. E a grande maioria desses programas de pesquisa não acontece no Brasil. Portanto, não é tão fácil, não é tão simples quanto... Então... eu tenho alguma experiência com neurocirurgia, com ressonância funcional que a gente faz aqui. Em Brasília tem pelo menos 3 lugares que a gente consegue fazer, mas não tem valor clínico. Você chegar com a ressonância funcional, falar assim, olha, não vai, aquilo não vai te levar a lugar nenhum, entendeu? E assim, a ressonância funcional, pois a gente pode falar sobre a ressonância funcional, ela é uma extrapolação de um conjunto de dados que você obtém a partir de uma ressonância e que é uma viagem. Eu acho que eu vou resumir pelo termo científico. O termo científico, assim, é uma viagem. Assim, ele é muito legal, ele é muito útil, é muito interessante ver fazer, ajuda muito, assim, às vezes pacientes com comprometimento de vias motoras, por exemplo, o resultado é muito fácil de interpretar, porque... acende ou não acende, é mais fácil de ver. Mas na dor crônica, por exemplo, acende mais. Isso, pronto, é mais ou menos isso. Talvez a gente possa resumir assim, você faz uma ressonância em que o cérebro consegue perceber quais as áreas que estão sendo mais irrigadas, e você atribui a maior irrigação ou não o fato daquela região estar sendo mais funcionante ou não. E você faz um mapa de cor. Então, no mapa de cor, você tem, por exemplo, quem tiver mais para o vermelho é uma área que está mais funcionando, está recebendo mais sangue. Quem tiver menos, quem tiver mais para o azul é uma área menos funcionante. Eu lembro uma termografia, só que do cérebro. Mas a escala de cor é a mesma, né? A escala de cor é a mesma. Só que o que é interessante é que, como são várias ressonâncias obtidas em tempos curtos, no mesmo corte, você consegue ter uma resolução espacial temporal, perdão. Você tem uma resolução temporal daquilo. Então, você identifica, por exemplo, que quando o paciente está sentindo um determinado estímulo doloroso, tais regiões acendem mais do que quando ele não está sentindo, entendeu? É bastante curioso, mas a gente está divagando de novo. É um exame que, em termos clínicos, não tem valor, mas é muito curioso. Muitos
trabalhos na área da neurociência, na psicologia e na pesquisa de dor são baseados em estudos bastante interessantes de ressonância magnética funcional. É o pouco que eu posso contribuir sobre esse assunto. Então é isso. Agora, tem uma coisa muito importante de dizer sobre esses tipos de dores. E assim, você pode ter mais de uma, né? Ao mesmo tempo, na mesma pessoa. Exato. Né? E aí a gente chama de dor mista. Misturou. Você pode ter neuropática, nociceptiva. Você pode ter nociplástica, nociceptiva. E você pode ter tudo. Você pode ter nociceptiva, neuropática e nociplástica na mesma pessoa. Ou seja, se você tem fibromialgia, você ainda pode ter uma artrose de ombro com dor crônica e ainda bater o dedinho na mesa e ter uma dor aguda nociceptiva no quinto metatarso. Haja azar. Mas pode. Mas pode, né? Então é só para falar. Esse aí ele não colocou assim, ele pegou uma bombinha e pôs aos pés de Jesus quando ele estava na cruz. Você entendeu? Fibromialgia, osteoartrite degenerativa. Ainda meteu o pé na mesa. O dia bom na vida da pessoa, viu? Você jogou traque em Jesus na cruz. Vamos lá. A gente ainda pode classificar de outras formas. Bora. A gente pode classificar a dor em relação ao local da dor, não pode? Essa é fácil, não é? Esse aí... Onde é que dói? Cabeça, ombro, joelho e pé. Esse é o fibromialgico na consulta. Você tem isso faz a gente lembrar de algumas dores clássicas. Por exemplo, a dor torácica, que é a dor que pressupõe a ocorrência de um infarto. Não apenas isso, mas a dor torácica, a dor de cabeça. Você tem as dores articulares, né? As artralgias de todos os locais. Dor muscular, aí você tem músculo em tudo que é lugar do corpo. Ainda de local, falar em dor nas costas. Mas aí já começa, por que eu trouxe o assunto? Para mostrar como as coisas se misturam. Você tem uma dor num determinado local, mas essa dor não necessariamente implica que a lesão tecidual está naquele local. Sim. A famosa história, a dor no ombro ou é a dor do ombro? Isso. É uma dor no joelho ou uma dor do joelho? Pronto. E a dor em que isso ocorre com mais frequência é o famoso ciático. Sim. Então, a dor do ciático é uma dor cujo local é o membro inferior, perna, coxa até o pé, mas cujo origem, a lesão... O problema está no andar de cima. Está no andar de cima, está na coluna comprimindo o nervo. Então, assim, isso é o que a gente chama de dor referida. Uma dor que é descrita no local diferente de onde ocorre a lesão tecidual. Então, há vários outros motivos. Nossa, cervicobraquialgia. Você tem uma dor no ombro que é fruto de uma compressão cervical. Você tem uma dor nas costas que é fruto de uma degeneração facetária, por exemplo. Uhum. E por aí vai. Na verdade, eu acho que é muito mais comum a dor referida do que a dor nociceptiva, bonitinha, que está de fato relacionada a uma alteração específica de uma estrutura. Sim. Você entendeu? Quando a gente fala de dor crônica, eu concordo 100%. Dor aguda é muito fácil. Dor aguda talvez não, mas a dor crônica, sim. Né? É mais comum seja referida mesmo. E sem falar, por exemplo, na dor visceral. Aí é que a coisa bagunça. Total. Porque... Uma dor na barriga, intestino, estômago, pâncreas. Tem como dizer assim, doutor, eu estou com uma dor no meu colo ascendente? Não. Quer dizer, eu não sei. Deve ter alguém que sabe. Então, não é porque o que acontece? De novo, a somatotopia. Então, quando a gente fez o projeto lá, que estava fazendo o projeto do ser humano, eles aprovaram a distribuição a rede elétrica. A rede elétrica, os receptores de dor, cada um ligado no cérebro em determinada posição, de tal forma que fosse possível entender que quando aquela luz acende, corresponde ao pé, ao joelho, ao cotovelo, etc. e tal. Mas faltou fio para poder ligar os órgãos. Então, não existe um nervo que inerva o fígado... Quer dizer que o departamento de criação do universo estava com o orçamento restrito. Então, a gente... Faltou neurônio para nós. Faltou, não deu para distribuir. Muito bom. É uma boa forma. Então, a gente sabe que dói na barriga.
A gente pode até localizar um pouco e essa localização ela não necessariamente está relacionada com o órgão que está afetado. Então, uma dor de fígado, uma dor no pâncreas, uma dor do estômago, uma dor do intestino, elas podem até doer de maneiras diferentes, qualitativamente falando. Mas não é pela localização que você vai conseguir fechar um diagnóstico. Não, aí você acaba usando algumas características, né? Sim. Principalmente para dor abdominal. Dor abdominal na fossa ilíaca direita. Que é o lugar que fica aqui perto do umbigo, um pouquinho para cima do osso da bacia. Aí isso associado a uma clínica sugestiva, pode ser uma apendicite, uma dor... Olha eu batendo no microfone, cara. Mais um nocaute. Eu vou comprar um esparadrapo. E prender sua mão. E vou pregar minha mão aqui na mesa, assim, ó. Que aí eu não agrido o microfone. Vai. O que eu tava falando? Sim, uma dor em faixa. Tem uma característica, dor em cólica pós-alimentação. Você sempre tem que associar a história clínica quando se tratando de dor abdominal, né? Não dá para... É um pouco diferente. Realmente, talvez tenha faltado fiação aí. Faltou, a caixa não tinha canal para tudo isso. Aí ficou faltando ali. Eles deram uma juntada e agruparam alguns nervinhos que foram para aquele mesmo local. Esse é um conceito muito, muito importante. A gente vai trabalhá-lo ao longo dos dias, sem dúvida. E temos algumas síndromes. Eu vou trazer essas síndromes aqui listadas só para que a gente possa falar de coisas muito características. Síndrome de dor central, quando você tem uma lesão na área de percepção da dor que fica lá no cérebro, ela faz você ter dor sem que seja capaz de topografá-la. Uma dor talâmica. Essa dor aí não é boa, não. Não, normalmente é uma consequência tardia de AVC, de algumas lesões, de outras lesões do cérebro. É o próprio central de dor lá no cérebro que sofre um dano e causa aquela sensação perceptória de dor constante. É bastante difícil de tratar, inclusive. É como se fosse um problema na caixa de fusível, né? E o problema é que você não consegue trocar os fusíveis que estão queimados. Não, absolutamente. Você entendeu? Não tem como você arrumar um tálamo novo para a pessoa. É lesão talâmica. Vamos lá. Síndrome de dor fantasma. Essa é clássica, né? Essa é muito explorada nos filmes e nos romances, né? Assim, a dor do membro fantasma nada mais é do que a dor secundária a qualquer tipo de amputação, né? Isso acontece porque quando você corta o nervo, então tá lá o nervinho bonitinho, você foi lá e cortou. Quando você corta o nervo, esta extremidade aqui, ó, ela vai cicatrizar, mas ela vai formar uma estrutura chamada neuroma. Então fica uma bolinha aqui. E essa bolinha é extremamente excitável. A gente pode fazer uma analogia aqui com um fio desencapado. Perfeito. Né? E em volta deste fio desencapado vai formar uma cicatriz ali. Muitas vezes essa cicatriz fica aderida neste fiozinho que está desencapado e fica estimulando esse neuroma constantemente. Qual era a função desse nervo antes? Era mandar toda a informação do braço ou da perna para o seu cérebro. O que acontece quando tem um negócio que está aqui, ó, apertando, estimulando ele? Ele fica mandando informação o tempo inteiro. E como ele está sendo diretamente estimulado ali, ele vai dar essa informação da dor, uma coisa que não existe. Uhum. Vai acender a luz no mesmo lugar. vai acender. Vai estimular a área do cérebro, que era responsável pela interpretação da presença desse membro ali. Então, assim, puta, meu braço está doendo. Ué, mas você não tem braço. Não importa. Dói. Isso. Sabe, já assistiu aquele filme Divertidamente, da Disney? Aquele Já, filme é maravilhoso. Tem muito tempo. Vamos fazer um exercício de casa, a gente vai assistir. É como se o departamento de detecção de luzes dissesse assim, olha, tá doendo a perna. Aí vem o departamento da consciência e fala assim, mas não tem mais perna. Fala assim, não interessa, meu trabalho é dizer que tá doendo a perna, então pronto, tá doendo a perna, acabou. Então, isso aí é exatamente o que eu estava falando mais cedo. Você não comanda determinadas funções do seu corpo. Exatamente. Você entendeu? A função do nervo é mandar aquela informação. Ele está sendo estimulado. O que ele vai fazer? Ele vai mandar informação para o cérebro. E o cérebro vai processar a informação. Tá doendo, tá incomodando.
E quanto mais estímulo vai para aquela região do cérebro, e aí o comportamento cerebral é perverso, mais ele facilita a chegada do estímulo. Lembra aquela história do gramado que a gente falou? Exatamente, exatamente a brincadeira do gramado. Então, assim, se você tem uma dor de uma intensidade alta e você mantém essa dor enquanto estímulo na tua vida, o seu cérebro vai te fuder de verde e amarelo. Eita, Pô, pronto. mal. É isso aí. Vamos embora. Tem que editar essa parte. Mas é assim que acontece. Alessandro, mais síndromes. Tá bom. Rapaz, a gente tá se empolgando, cara. A gente tá se empolgando. Vamos lá. Dor pós-herpética. Que síndrome é essa? Essa merece os adjetivos que você pôs agora. Essa aí é mega limitante, né? Neuralgia pós-herpética. O herpes vírus, ele vive no nosso sistema nervoso. Então, tem muita gente aí solta no mundo que tem inquilinos indesejados e que nem sabe que tem, muitas vezes, né? A grande maioria das pessoas já teve contato com o vírus da herpes e ele mora no nosso sistema nervoso e ele resolve atrapalhar a gente em momentos aí de supressão imune, né? A gente pode que podem acontecer em diversos momentos e mais costumeiramente com a própria idade. Isso. E o que acontece? O vírus do herpes, ele vai irritar as terminações nervosas livres. E irrita bastante, né? Isso, para usar um adjetivo comportado. Para vocês terem uma ideia, tem paciente que não aguenta usar roupa quando tá com as vesículas do herpes. E mesmo depois de cicatrizado, a pessoa continua com dor. É um bom exemplo de uma dor aguda que se transforma em crônica. E na ausência de lesão identificável. Na ausência de lesão, porque já sumiram as vesículas, e a pessoa tudo e fica continua com dor. Basicamente é o fio desencapado, é o curto-circuito que você mencionou lá atrás, causado pela infecção do vírus. E, meu amigo, para reverter isso depois... Não é fácil, não. Não. A gente lança mão de várias estratégias. Medicamento, bloqueio, toxina botulínica. É um UPA. Não é um UPA, neuralgia pós-herpética. Vai ser um que é uma episódio forma de dor bastante... neuropática. Vai ser um episódio bastante legal pra gente gravar. A gente podia chamar um infecto. Enfim. Com certeza. Dor complexa regional. Já que a gente tá falando de coisas difíceis... Essa aí, pro ortopedista, é o terror. Assim, é tudo que o ortopedista não quer um paciente com dor complexa regional. A síndrome de dor complexa regional, ou síndrome dolorosa regional complexa, ou distrofia simpático-reflexo, ou causalgia. Tem algoneurodistropia. Tem uma sinonímia sem fim. É tudo o mesmo problema. O que acontece de uma maneira mais simplificada? Você tem uma lesão inicial, pode ser uma fratura, pode ser uma cirurgia, lesão inicial, pode ser uma contusão. Eu já tive paciente que fez distrofia por contusão besta. Bateu a mão na porta, assim, tuf. Meu Deus. Enfim. Aquilo desencadeia um curto-circuito. Desencadeia uma reação inflamatória, que é uma dor nociceptiva, e que por algum motivo que a gente desconhece, começa a cursar com uma hiperestimulação simpática, né? E cronificação dessa dor. Por que isso acontece? Ninguém sabe. Hiperestimulação do sistema nervoso simpático. Explica aí, papai. É porque, assim, você fala hiperestimulação simpática, eu já pensei tem, de repente, uma simpatia, né? Uma simpatia, ou alguém sorrindo. Na verdade, o sistema nervoso autônomo é uma parte do nosso sistema nervoso que controla funções... É mais uma parte do sistema nervoso que você não controla. Mais uma parte, exato. Controlada por sabe Deus quem, mas... que controla funções viscerais, como frequência cardíaca, como peristalse, quer dizer, movimentos intestinais, contrair ou dilatar os vasos sanguíneos. E além disso, também tem um efeito muito importante modulatório em cima da dor. Sim. Então, à medida em que você tem a desregulação do sistema nervoso autônomo com a hiperatividade simpática, aquilo que deveria ser uma dor que se resolvia em pouco tempo, usando remédios de uso corriqueiro habitual, anti-inflamatório analgésico, começa a não responder, começa a se intensificar, começa a ter fenômenos distróficos. Vasomotores, né? Exato, vasomotores, levando a alterações de pele, unha... Puxa, o membro fica todo inchado, a coloração muda, fica frio, fica extremamente doloroso, é extremamente desconfortável conviver
com esse tipo de dor aí, com síndrome dolorosa regional complexa. E o mais interessante, eu acho que essa é uma informação que tem que ser passada para frente, ela tem que chegar a todo mundo, é que a prevenção de síndrome de dor complexa regional é a coisa mais besta do planeta. Puxa vida. Tomar vitamina C. Né? Então, assim, fica aí o aviso e a orientação para todos os colegas que estão no pronto-socorro, que estão lidando com pacientes que sofrem traumatismo. Custa nada, gente. A vitamina C, 500 miligramas, uma Até vez eu ao fiquei dia. surpreso agora também, porque, assim, eu ia ser um pouco menos exato. Eu ia dizer assim, a prevenção da dor crônica é uma dor aguda bem tratada. Sim, O que não está errado, eu sei. Mas vitamina C, curioso. sim, diminui muito a incidência. É, curioso. Muito, muito. Tem alguns artigos que mostram. E, cara, 500 miligramas ao dia. É tipo você pegar um comprimido, meio comprimido efervescente daquele ali. Gente, não precisa tomar todo dia não, tá? É só quando você machucar. Mas vale a pena. Toma É só uma recapitulando, semaninha, gente. 20 dias aí. O doutor Alessandro é ortopedista, então acho que isso deve ser um calo no sapato dele, assim, em termos de ter que conviver com esse tipo de ocorrência. Então, antes da vitamina C, era. Olha só. Depois, não. Mas você... Tá bom, Eu trato o paciente de quem não passa a vitamina C. entendi. Mas os meus, graças a Deus... Interessante esse... Somos pró-vitamina C, então. Sim. Neuralgia do trigêmeo. Nossa. Meu irmão tem, você sabia? Sério? Meu irmão tem. Poxa. Trigêmeo, como... Seu irmão acaba de ser o primeiro paciente escancarado aqui no nosso programa. Que... Ah, é verdade. Adriano, foi mal. Aí agora ele Tô deu o falando do seu nome. prontuário aqui. Então, assim... Tudo bem. Ainda bem que é meu irmão, né? É. Tudo bem. Sorry. Vai, vamos lá. Neuralgia do trigêmeo. Pô, saiu numa naturalidade, assim, porque parece que a gente tá conversando, né? Então... não tem. Rapaz, se tu não der o nome completo e o CEP, eu acho que a gente ainda escapa. Vai lá. O duro é que todo mundo sabe o meu sobrenome. Então não é difícil de achar o cara. Mas, enfim. A trigeminalgia é uma dor de característica neuropática. Ah, eu não falei, né? Dor complexa regional é uma dor de característica mista, tá? Trigeminalgia é uma dor de característica neuropática que é secundária à compressão ou doença do nervo trigêmeo, tá? E ele tem esse nome porque ele tem 3 raminhos e ele vai inervar a nossa face. É o raminho V1, V2 e V3. Um vai para a testa, um vai para a bochecha e o outro vai para a parte de baixo da boca aqui, ó. Do meu irmão é V3. V3, curioso. V3 normalmente tá junto com V2. Nocaute! Tá vendo? Você fica falando de mim? Vai lá. A gente já falou tanto das dores, assim, a neuralgia trigeminal é a inflamação do nervo trigêmeo, como é o maior nervo que a gente tem no crânio e ele tem esses 3 componentes. O tratamento... Você fala maior de área de inervação ou maior de calibre? As duas coisas. Que legal. As duas coisas. As duas coisas. De origem craniana, sim. Eu tô aqui pensando... não sei, assim... O nervo vago, como ele inerva a parte visceral dele também, né? Então talvez eu possa estar enganado, mas em termos de tamanho, sem dúvida. Tá? Interessante também. Alessandro, cara, a gente falou pra caramba. Sim. E a gente ainda tem sempre alguma coisinha para poder falar, mas eu acho que foi uma cobertura bastante ampla. Tá, foi legal, hein? Não é verdade? Foi. Gente, não foi nocaute, eu só dei um jab aqui, mas escapou. Agora, educadamente, eu vou chegar o microfone um pouquinho para lá. A gente tá aprendendo a fazer esse negócio de podcast. Acho que uma das coisas que a gente queria fazer... Hoje eu vou mostrar aqui, ó, que não é só das outras pessoas que eu acabo cuidando. Cara, eu vou te ajudar aí. Eu tenho que cuidar de mim, não precisa não. Não, eu vou, porque ele é meu amigo. Eu sei dirigir, não vou saber. Não empurra. Ó, esse danadinho aqui. Isso aqui, gente, é um sensor. Cadê? Aí. Isso aqui é um sensor para medir a minha glicemia, porque eu sou, como vocês já sabem, diabético. Há quem diga que eu sou diabólico, mas é mentira, é tudo intriga da oposição. Ele vai pregar sem limpar esse negócio desse braço. Não vou limpar, não. Aí vai ficar uma craca. Não vai ficar uma craca. Qualquer coisa a gente toma antibiótico. Gente, esse sensor ele é para ficar 2 semanas, entendeu? Então, por isso então a gente tem que limpar direitinho. Tem que limpar.
Porque diabético também, assim, quando tá descompensado, que não é o meu caso, não cicatriza as coisas direito. Tá bom. Pronto, agora tá limpo. Aí, ó, você pega esse aqui, não tô fazendo propaganda não, eu uso mesmo. E coloca aqui, ó, na pele. Pronto. Tá instalado o bichinho, ó. A gente consegue ver a glicemia da gente de uma maneira muito menos invasiva do que ficar furando o dedo o tempo todo. Então, assim, não é só dos pacientes que a gente cuida, né? A gente tem que cuidar da gente mesmo também. Atenção, e olha aí. Aí, ó, também, ó. Também. Vocês acham que é fácil? Não, é a vida, né? Vamos ser saudáveis. É isso aí. Vida com menos dor. Com menos dor, mais saúde. Não vamos fazer neuropatia diabética, pelo amor de Deus. Gente, eu acho que por hoje é tudo. Muito obrigado para quem nos acompanhou até o final. Esperamos vocês no próximo episódio do nosso Pencast. Alessandro. Gente, muitíssimo obrigado pela paciência de vocês conosco, tá? E é isso aí. Até a próxima. Valeu. Tchau.